Começando mais um Granja Newscast, hoje um programa especial aqui direto do estúdio da Shift, agradecer o Wagner aí por ceder o espaço. E já estamos em tempos da Olimpíadas. Ao meu lado aqui, Felipe Arruga. Sim. Felipe, você era a pessoa do projeto do revezamento da tocha olímpica no Rio de Janeiro, né? Exato, Rodrigo. Como que define? Como define? O revezamento da tocha é um evento super complexo. Às vezes a gente pensa que tem gente que às vezes viu passando a tocha, ou vê na televisão, ou vê alguma coisa, e não tem ideia o que se passa por trás. Quais são os bastidores de tudo isso? A minha primeira experiência com tocha foi em 2007, nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. Eu fui convidado, caí totalmente de paraquedas nesse projeto, eu morava fora, e uma amiga minha estava trabalhando no projeto no Rio, falou, tem um emprego que é a sua cara. Eu falei, bom, nem estou no Brasil e nada disso. Ela falou, não, vem que você vai se dar bem. Aí eu fiz uma entrevista, na época, por Skype, com um americano e um australiano. E quando eu conversei com o australiano, eu falei, bom, tô fora, porque eu não entendi a metade do que ele falava, com aquele sotaque super forte. E aí a gente conversou quase uma hora por Skype, desligou, depois de meia hora, uma menina no telefone e fala, quando você pode vir para o Rio? Eu falei, quando você precisa? Ela falou assim, amanhã às 7 da manhã. Eu falei, calma, não é assim, eu não tenho nem 12 horas para chegar no Rio. Bom, dei meus pulos, cheguei no Rio no dia seguinte e fui trabalhar na Rio 2007, quando foram os Pan-Americanos. E foi meu primeiro contato. Na época, eu aprendi muito com esse pessoal, é uma empresa norte-americana que eles fazem consultoria para vários países, para vários patrocinadores, e eu entrei para trabalhar para eles. A gente trabalhava para o Comitê Olímpico Brasileiro, mas prestando consultoria. E foi uma experiência incrível, os Jogos Pan-Americanos. Só que os Pan-Americanos são um evento um pouco menor do que são as Olimpíadas. Então, por exemplo, só para ter uma ideia das dimensões, os Jogos Pan-Americanos, quando você vai acender o fogo dos Jogos, nos Jogos Pan-Americanos você acende nas pirâmides do México e leva para o país de origem. No Brasil, no caso, a gente começou por Porto Seguro, fazendo uma alusão ao descobrimento. E a gente passou vários perrengues, como todos os revezamentos. Então eu lembro que logo no começo, em 2007, a gente montou um palco numa praia em Porto Seguro, de repente começou um protesto indígena, cercaram o palco, a gente teve que ter coroa vermelha? Perto. E a gente teve que fazer um plano B e mudar. E o primeiro condutor era um senhor, um primeiro medalhista olímpico, que ele já era bem idoso. E ele não tinha condições de passar. Então a gente trocou, jogou ele mais pra frente e colocou um atleta que falou, você sai correndo pela praia e a gente se encontra lá na frente para fugir do protesto. Então a gente tinha que fazer essas mudanças. Mas foi um super aprendizado. Esse foi meu primeiro contato. E depois eu falo, a gente tem os Jogos Olímpicos, que a gente está muito mais acostumado aqui no Brasil, que a gente fala, os Jogos Olímpicos de verão. Os de inverno tem gente que gosta de acompanhar, mas também são considerados Jogos Olímpicos. Sim. Então tem os Jogos Olímpicos de inverno, que sempre coincidem com os anos de Copa do Mundo. Tem os Jogos Olímpicos de verão e os Jogos Pan-Americanos. O fogo vem lá da Grécia de Hera, né? Sim, o que acontece? Nos Jogos Olímpicos, tanto os de verão quanto os de inverno, você acende o fogo da tocha olímpica no Templo de Hera, lá em Olímpia, fazendo uma alusão aos primeiros jogos da antiguidade, os Jogos Olímpicos. Então tem uma cerimônia que é muito bonita, é sempre igual, que você remete àquele tempo. Então vê umas mulheres vestidas como se vestiam na época, como se fossem as sacerdotisas. Então é uma cerimônia que você usa um espelho convexo com azeite e é aceso através da luz do sol. E esse fogo que se forma é passado por uma tocha antiga e essa sacerdotisa leva até o primeiro e transfere para a tocha, que vai ser a dos jogos atuais, para o primeiro condutor. Então você pode escolher o condutor de algumas formas, esse primeiro condutor. Você usa um atleta que tem um destaque muito grande no seu país, ou alguém que tem uma origem, um antepassado grego, que às vezes nem é tão fácil você conseguir. Por exemplo, nos Jogos de Pequim em 2008, você conseguir um chinês grego é mais difícil. Então você pega um atleta de destaque e está tudo bem. Então isso pode acontecer, mas essa cerimônia acontece e aí durante uma semana o revezamento é na Grécia para manter a tradição. Então passa nas principais cidades, passa por Atenas, passa pelas principais ilhas e aí ele vai para o país que vai sediar os Jogos. No caso de 2016, quando a gente teve Rio, por uma questão de logística, a tocha saiu da Grécia, ficou 3 dias na Suíça, então ela foi para o Museu Olímpico em Lausanne, que é a sede do Comitê Olímpico Internacional.
Depois ela passou por Zurique e aí que ela veio para o Brasil. Mas veio num avião exclusivo. Ela vem... não é só como fala, uma lamparina que fala, né? Parece uma lamparina antiga. Então é aquele formato de lamparina que você tem uma base de metal onde você abastece com querosene e aí você tem a chama, só que você não tem uma só. Vai ter umas 3, 4, né? Não, você tem um pouco mais do que isso porque você precisa ter os backups. Sim. Porque o fogo faz acesa na Grécia, você não pode deixar apagar. Então você alimenta com querosene e principalmente transportar isso num avião é um risco muito grande, porque é material inflamável, então não tem por isso que o avião é exclusivo. Mas é colocado um suporte, ela veio de classe executiva, veio de... num suporte de acrílico com a importância que era merecido. E aí quando foram os Jogos de 2016 no Brasil, então a tocha começou por Brasília, por ser a capital. Então, foi uma logística monstro organizar esse evento. Mas começou em Porto Seguro. Isso foi em 2007 no PAN. No PAN. Daí em 2016 é que eu fui e voltei na história. Mas em 2016 a gente começou por Brasília. Aí até por uma questão logística, porque eu falo, Olimpíadas é maior o evento. E você que preparou todo... Então a gente ficou preparando, não foi fácil. A gente teve que preparar com bastante antecedência e aí nós contratamos as primeiras pessoas que a gente fala que são os gerentes regionais. Então a gente sempre contratava um produtor de evento de alguma região, do norte, do nordeste, do sul, do sudeste, do centro-oeste, e a gente sempre tinha um principal e um backup, um subgerente, vamos dizer assim. Então foi desenhada a rota por onde ia passar, aí envolve prefeitura, governo, secretaria de turismo, secretaria de esportes, para também pensar um pouco como vai ser divulgada a cidade, porque hoje tem uma cobertura de mídia muito grande esse tipo de evento. Então você passava por várias cidades, no Brasil nós passamos em 330 cidades durante 100 dias. Nossa. Então você imagina, você quer mostrar só o lado bonito da sua cidade, você não quer mostrar a parte feia, esburacada, a parte que caiu o morro, nada disso, você quer mostrar a parte bonita, até porque no fundo você pode vender como turismo. Então tem todo esse planejamento. Então dá um trabalho, porque você dirige literalmente, a gente viajava, dirigia com cronômetro, marcando a distância numa planilha, vendo a avenida e falando, olha, aqui tem um lugar bonito. Isso aqui pensando nas fotos, pensando nas imagens. E assim, deu 200 metros. Ok, 200 metros, que é o trajeto que um condutor da tocha faz carregando a tocha. Então a gente falava, aqui tem que pensar quais são os patrocinadores. E aí tem a questão jurídica, para não cair naquele marketing de emboscada que a gente fala, o ambush marketing. Vocês andavam também com uma advogada junto, né? Andava porque, por exemplo, tem vários fatores aí de marketing de emboscada que a gente fala. Então, dentro da rota, por exemplo, normalmente você tem um patrocinador que é um banco. Então a gente tinha um banco nacional, que era o Bradesco. Então fala assim, evita passar na frente do Itaú, do Banco do Brasil, do Santander. Passa sempre em frente a agências do Bradesco. A Nissan era uma das patrocinadoras. Então se tem que passar numa rua que tem várias concessionárias, faz um ângulo que você vai pegar a Nissan, não vai pegar a Mitsubishi, a Honda, a Toyota. Então tinha esse cuidado. A Coca-Cola é uma patrocinadora. Então o que a Coca-Cola fazia? Eles pintavam vários bares, tudo de vermelho, colocavam o logo do bar com o fundo da Coca-Cola, falando, não, eu pinto a sua fachada. De repente você passa, então tá tudo lindo, é tudo Coca-Cola. Claro. Então eles estacionavam caminhões pelas ruas onde a gente ia passar, que viravam um outdoor gigante. Então tem esses detalhes. Mas por que a gente tem essa preocupação? Uma vez nos Jogos do Canadá, a FedEx era uma das principais patrocinadoras. E teve a concorrente que botou os caminhões dela. A concorrente, a DHL, o que eles fizeram? Eles estacionavam um caminhão no meio da avenida onde ia passar a tocha e de repente você fala, eu patrocino e o outro que faz o merchan. Então por isso que você anda com advogados, tem uma série de coisas, então tem esses cuidados. Mas não só isso. Então primeiro a gente contratou esses gerentes para começar a desenhar a rota. Então tem essa questão. Então você fala, olha, na sua cidade vão ter X condutores. No Brasil inteiro foram 12 mil condutores. Nossa. É muita gente, em 100 dias. Nas cidades, quem que escolhiam os condutores? Então, para você escolher, existe um comitê para escolher quem faz. Então, o que acontece? O governo federal, como o Rio 2016, representando o governo, Secretaria de Esporte, você tem uma cota de X condutores. Aí cada patrocinador tinha direito a escolher X condutores. Então, a Coca tinha uma cota, o Nissan, Bradesco. Aí você tem os patrocinadores oficiais de Jogos Olímpicos, que é Samsung, McDonald's, Dow Química, Panasonic, os grandes patrocinadores mundiais têm uma cota. Esses têm uma cota menor. Eu tenho 100
condutores. Mas os outros tinham direito a escolher quase até 3 mil condutores, que é bastante. Só que mesmo para escolher, o que não pode? Político, para não virar campanha. Então isso já é a primeira condição, não pode ser político. Pessoas públicas podem, mas, por exemplo, você se candidata, você aplica, vamos dizer assim, para ser um condutor. Então a sua história é lida por um comitê para ver se você é merecedor de levar a tocha olímpica. E então você publicava num site, as pessoas já tinham sido pré-selecionadas, mas se alguém fala assim, não, eu sei o que o Rodrigo fez, porque ele chutava gatos quando ele era criança, sei lá, ele murchava pneu de carro, alguma coisa que denigre-se. Exatamente, que fale assim, que ele não merece conduzir, alguém podia entrar nesse site e falar, olha, eu sei o que ele fez, ele não merece conduzir a tocha. Isso é mais difícil que aconteça. Mas chegou a acontecer. Chegou a acontecer. Chegou a acontecer de uma pessoa falar assim, não, ele agride a esposa, essa pessoa, então ele não merece. E realmente foram atrás e falaram, esse não vai conduzir. Então tem essa pré-seleção. Uma vez selecionados, a pessoa recebe um kit na casa dela, que é uniforme, que normalmente depende da região. A gente tinha o shorts e a camiseta, e no caso das regiões frias era uma calça e uma blusa. Então você recebe isso. Agora, ou você pega isso no dia, mas o que os patrocinadores faziam? Eles mandavam um kit para sua casa, um kit torcedor. Então tinha faixa, tinha brindes para sua família e seus amigos. Quando você fosse conduzir, fazer aquela torcida organizada. Então isso é só para conduzir. O negócio é gigante. Isso aí que levou um ano e meio só para você mais de um ano e pouco. Na verdade a gente usava a experiência de outros revezamentos da tocha, você adapta ao cenário nacional, aos patrocinadores locais, mas o que dá mais trabalho de cuidar dessa logística, além, assim, você tem equipes rodando já em paralelo, uma vez que você monta os cabeças. Aí, o que dava mais trabalho? Aqui, a equipe que a gente falava que tinha que cuidar da equipe na estrada. Eram 400 pessoas, a equipe fixa, pé na estrada. Nossa. 400 pessoas, eu estou falando de mais de 150 carros adesivados, ônibus, caminhões e tudo que você pode imaginar. Hotel para 400 pessoas. Você imagina você estar viajando pelo sertão nordestino, cidades super pequenas, eu tenho que arrumar hospedagem para 400 pessoas, e onde eu vou estacionar todos esses carros, carregar todos os equipamentos, brindes e tudo isso. Esse é das dores de cabeça. Outra coisa, aonde a minha equipe vai comer? Eu tenho que alimentar todo mundo. Esses hotéis dão conta de abastecer de comida todo mundo? E na estrada, aonde a gente vai? Como a Nissan era patrocinadora, uma empresa de locação de carros falou, eu não tenho esse número de carros. Então eles compraram da Nissan uma frota e a gente tinha que planejar. Depois de dirigir 10 mil quilômetros, a gente tem que fazer a revisão de todos esses carros. Então, terrestre, nós dirigimos mais de 22 mil quilômetros pelo Brasil e aéreo 18 mil, mas era um avião exclusivo. Quanto tempo foi isso? 100 dias. Em 100 dias. Em 100 dias. Agora você imagina, então, E aí, outra logística monstro, lavanderia. Isso que eu ia falar. Você imagina, você corre o dia inteiro com a tocha, acompanha, sobe, desce, e você tem que colocar sua roupa para lavar todos os dias. Por mais que você tenha 5, 6 jogos de roupa, precisa lavar. Não só isso. Fala, então tá, hoje, por exemplo, eu estou em Goiânia, só que depois de amanhã, eu já estava quase em Minas. A gente não parava. Tinha dias que a gente andava muitos quilômetros. Então você imagina a logística, eu jogo minha roupa para lavar nessa cidade e vou pegar daqui a 2 dias em outra. E a gente conseguiu uma lavanderia que atendia o Brasil inteiro. E eles fizeram uma operação literalmente de guerra, de também fazer uma parceria com várias lavanderias, então eles lavavam e despachavam para o destino. Agora, além disso, cada um tinha um saco de roupa que você lacrava. Tem que marcar o nome, né? Então, assim, tinha um lacre, cada um tinha um número. Então, o lacre tinha seu número, os sacos de roupa tinham seu número, suas roupas eram numeradas, e era muito difícil dar ruim com as roupas, assim, tipo, não perdia a roupa? Perdia, mas porque a pessoa não tinha marcado, enfim. Mas era uma operação literalmente de guerra. Além disso, lanchinho todos os dias para todo mundo, que a gente chamava do lunchbox. E tudo isso. Então você imagina toda essa logística, né? E as pessoas que iam conduzir a tocha, eles já quando chegavam, já estavam posicionadas, cada um no seu local. Já sabia o local? Como que era essa parte? O que acontece? Você, por exemplo, é o condutor da tocha. Então eu falo assim, olha, Rodrigo, você vai conduzir a tocha, você tem que estar num ponto de encontro, que normalmente era um colégio, algum clube, alguma coisa assim, tal horário. Então chega lá, tinha uma equipe nossa. Então assim, você se trocava muitas vezes nesse lugar, eu já chegava com uniforme, dependendo da logística, normalmente você se trocava no local. E aí a gente tinha um ônibus que buscava os condutores. Então a caravana tem vários carros. Então a gente fala, o primeiro é o carro comando, que é o que puxa a fila.
Depois vem um ônibus, que a gente fala que carrega os condutores da tocha. Depois vem os patrocinadores. Depois vem o carro de mídia, que é como se fosse um motorhome cheio de câmeras de vários veículos, de visual principalmente, gravando o condutor. É um carro que você abre, então você tinha várias câmeras dos jornalistas filmando. Atrás vem o carro de quem toca o evento. E atrás você vê um ônibus para recolher o condutor, que já conduziu a tocha e depois levar para o ponto de encontro. E depois você tem ambulância, carro de polícia, você tem um monte de coisa. Porque tem gente que passa mal conduzindo a tocha. A gente teve casos que a pessoa teve que ir de ambulância para o hospital. Teve gente... 200 metros, então, que ela... São 200 metros, mas às vezes pode acontecer de virar 400 metros. Você andou... O meu caso foram 400. Foi lá em Caruaru que você... O meu foi em Caruaru. Como que foi? Assim, eu sabia que eu ia conduzir a tocha. E aí falaram assim, você prefere... Já que eu sou de São Paulo, falaram assim, você preferia fazer em São Paulo? Eu falei, não. Eu quero uma cidade pequena e que eu não conheça ninguém. Eu acho que é mais... Tem um lado que fala, aqui teria família, teria amigos, mas eu falo, é legal você estar num lugar... As cidades do interior, elas recebiam a gente com uma alegria, porque é o maior evento que acontece... Às vezes nunca acontece nada naquela cidade. E de repente um evento desse tamanho, então para eles assim é o evento da vida. Então as pessoas eram muito receptivas. Eu falei, não, eu quero uma cidade pequena que é muito mais acolhedor, muito mais interessante. E aí um dia chegaram e falaram assim, a gente estava em Caruaru e falaram assim, Felipe, vagou, você não quer conduzir hoje em Caruaru? Eu falei, tá bom. Então você vai ser acho que o antepenúltimo do dia. Então a gente já estava cansado, que a gente já tinha passado por outras cidades. Daí falaram, só que em vez de 200 são 400. Eu falei, tudo bem. E aquela adrenalina, por mais que eu já tenha participado de eventos da tocha, já tinha conduzido tocha antes, aí eu cheguei... Como que é a sensação? Isso e a sensação é muito boa. Eu falo, a gente vive aquilo todo dia, mas eu falo, a hora que você coloca aquele uniforme, que você desce do ônibus, a hora que eu desci desse ônibus, e antes de chegar o fogo para alimentar minha tocha, então eu desci e essa já era literalmente a minha tocha. Essa é do Felipe. Mostra a tocha para... Então, essa daqui é a tocha da Rio 2016, que ela foi feita por um estúdio. E é muito interessante, porque o que acontece? Aqui, os desenhos da tocha, ela tá aberta, mas eu posso fechar, que ela fica toda branca. E ela tinha esse efeito de abrir e fechar. Mas ela representa os morros cariocas, os desenhos de Copacabana, tem uma série de simbologias. Então o que acontece? Tem uma regra internacional que é o seguinte, o fogo olímpico... ele só pode estar numa tocha, não pode estar em duas ao mesmo tempo. Por isso que você tem essa coisa do revezamento. Você passa, então aqui você ligar, aqui tinha um tubo dentro, como se fosse de um spray, com gás. Então você virava, abria o gás, passava o fogo, daí um segurança da tocha fechava do outro para só uma tocha estar acesa naquele momento. Então o que a gente fala? Que era o momento mais exclusivo do mundo. Você é a única pessoa no planeta conduzindo o fogo olímpico. Olha. Mesmo que você tinha o backup lá das lamparinas, E elas ficavam guardadas aonde? A gente tinha uma van no comboio com algumas de backup, várias tochas de backup e outras sempre no nosso hotel, que era a nossa base. E com sempre tinha backup. Lá, cara. Sempre. E é sempre com segurança, muita segurança. E além disso, a Força Nacional fazia a nossa segurança. A gente tinha mais de 90 agentes da Força Nacional. Você, quando correu, eles do seu lado. E aí, quando chegou minha vez, eu desci lá em Caruaru, numa rua que eu nunca tinha passado na vida, nunca tinha imaginado. E de repente, a hora que eu cheguei, tinha muita gente da equipe me esperando. E foi muito emocionante. Então, é um momento muito emocionante. E aí, quando avisaram, né, para a equipe, falou, quem vai conduzir agora é o Felipe. Então, eu falo, eu não lembro de muitos detalhes, porque eu falo, você entra numa adrenalina que eu lembro desse meu chefe australiano, ele estava sentado no caminhão de mídia e ele gritava, run, Felipe, run! E aí, depois falaram, Felipe, era uma ladeira. E você correndo, a gente tava cansado o dia inteiro. E você fez a gente correr. Mas vendo o vídeo depois, que na hora... Sinceramente, eu não lembro, assim. É muita coisa que você não lembra. Aí eu fui ver pelos vídeos que tava a Força Nacional correndo inteira, assim. Que tava com a gente correndo do meu lado. As pessoas da equipe correndo juntas. A população da cidade. E era uma festa, porque a gente, todo dia, a gente tocava aquela música do Luiz Gonzaga. Minha vida é viajar por esse país. Porque, literalmente, a gente tava fazendo o Brasil inteiro. Então, virou meio que o nosso hino durante o revezamento da tocha. E eles foram cantando essa música, eles sempre cantavam para alguém da equipe. Então foi muito emocionante. E aí eu passei o fogo para um personagem da cidade que chamava João do Skate. É uma pessoa com deficiência, ele anda sentado num skate. Nossa. E ele já nasceu com esse problema, mas ele casou, os filhos nasceram normais. E ele é professor de Direito na Faculdade de Direito de Caruaru. É um personagem, assim. Então foi muito emocionante, foi muito legal.
E você também, até brincaram com você e falaram que você era um príncipe, né? Então eles brincaram, porque o apelido, eles me chamavam de Lorde, não sei o quê. E aí tem uma foto que a hora que eu desci, eu não sei como eles arrumaram uma loja de festas em Caruaru e compraram várias coroas, tipo essas que existem de festa, douradas, com umas pedras. E aí me coroaram, e aí um dos patrocinadores, ele tinha um caminhão que era um telão. Então aparecia o nosso príncipe, o Lorde Espanhol, então eles colocavam o nome de algumas pessoas, mas foi super divertido. Então foi muito emocionante conduzir a tocha. E toda vez que era alguém da equipe, a gente fazia muita festa. E ao mesmo tempo a gente sabia, a gente tinha um relatório, eu sabia todo mundo que ia conduzir a tocha. E às vezes tinham pessoas que tinham histórias muito impressionantes. E até alguns condutores que iam conduzir, a pessoa fala assim, eu fico muito feliz de ter sido sorteado, mas é que eu tenho que pegar um ônibus até onde vai ser o ponto de encontro, que são 30 quilômetros, só que eu não tenho dinheiro para ir para lá. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou sair num dia antes, eu vou a pé para estar lá no dia da tocha. Olha, que história. Então, assim, era uma coisa impressionante. E às vezes a gente, sabendo de histórias, a gente fazia uma vaquinha do nosso bolso e falou, não, vou mandar o dinheiro para passagem, para você estar lá, não se preocupe. Então, é uma coisa muito tocante, assim. Eu falo, é o espírito olímpico, né? É o espírito olímpico e é muito democrático. Então eu falo, a gente passava por lugares, assim, que a população se arrumava, mas com roupa de festa. Então eu lembro que, principalmente quando a gente cruzou o sertão nordestino, uma cidade muito pequena, só de passar a caravana dos carros, a gente até falou, pessoal, vamos passar bem devagar, e vamos distribuir brinde, mesmo que a tocha não passe por essa cidade, porque as pessoas colocaram a melhor roupa delas só para dar tchau, para ver a gente passar, a caravana passar. Então era muito emocionante e a gente se emocionava junto. Então é um evento incrível, assim. Você passou ali na casa do Lampião, né? Passamos na casa de Lampião. Como que foi? É muito interessante, porque é uma cidade tão pequena que os próprios caminhões do revezamento dos patrocinadores não conseguiam entrar, nem na rua, nem em parte da cidade. Então nós paramos o carro e fizemos uma coisa meio a pé, com uma equipe adaptada, para poder fazer tudo isso. Mas assim, literalmente nós passamos em todas as capitais, passamos por 330 cidades. Quando a equipe folgava, que a gente não folgava, mas a gente chamava de operações especiais. Então, as Chapadas do Guimarães, dos Veadeiros, Fernando de Noronha, o encontro das águas no Rio Amazonas, as Cataratas do Iguaçu. A gente aproveitou todos esses lugares muito especiais do Brasil para fazer umas imagens incríveis. E aí eu falo, dava trabalho? Dava. Então, por exemplo, a gente sai do São Luís, vai para Lençóis. E é uma estrada complicada. São quase 3 horas de viagem, com uma estrada ruim. A gente em 3 carros, com câmeras, com tudo, para só 5 pessoas conduzirem a tocha. Mas mais do que conduzir, era uma coisa mais para tirar foto. Não deixavam de conduzir, mas tiravam foto. E teve até um episódio, quando a gente estava no Amazonas, tiveram vários lá, mas teve um que foi assim, até meio polêmico. Eu ganhei um cocar, né? De um pajé. A gente foi parar literalmente numa tribo errada, mas foi super interessante, a gente foi super bem recebido, trocamos vários presentes. Mas teve uma história que a gente foi fazendo uma base militar no meio do rio. E é uma base que eles têm um zoológico, que são animais resgatados de contrabando. Então, o símbolo dessa brigada, vamos dizer assim, é uma onça pintada. E aí era recente, acho que no caso de menos de um ano, 2, alguma coisa assim, eles tinham resgatado uma segunda onça, que não estava tão acostumada com eles. E ele fala, não, a gente vai deixar a onça junto para tirar foto. A gente fala, será que é uma boa ideia? É muito flash, fogo perto do animal. Não, vai estar acorrentado. E 2 soldados segurando segurando a onça. E aí a gente fez a foto, a gente tem isso. E eram, acho que 2 pessoas só nessa ilha, mas a gente tinha que passar lá. E aí eu falei, olha, eu vou sair porque a gente tem que atender um patrocinador que tem uma agência flutuante que vai passando nas populações ribeirinhas. Então a gente tem que fazer um evento nesse barco que é a agência flutuante. Então foi um monte de gente de São Paulo só para esse evento. A gente estava atrasado. Então eu falei, eu vou sair com uma equipe e vocês ficam em outro barco. A gente vai adiantando o evento. Então saímos. E aí, falar, então tá. Como você recolhe a onça? Você coloca ela na jaula, depois você solta a corrente. Só que você soltar a corrente um pouco antes. E aí começaram a gritar no rádio. Isto não é uma simulação, não é uma piada. A onça escapou. Imagina você estar numa ilha, no meio do Rio Amazonas, que você nunca pisou na vida e tem uma onça solta. Mas não pegou ninguém. Então, a gente saiu correndo, porque a gente já estava no caminho do barco. Só que a onça, ela foi para dar numa pessoa, num dos soldados.
E aí tinham dado tiros de dardo e não fez efeito. E aí tiveram que atirar na onça, né? E aí, como estava cheio de jornalistas, essas imagens foram parar já no Jornal Nacional. Putz. Aí pronto, no dia seguinte, aí, os assassinos da onça. Nossa. Aí a gente levava literalmente pedrada, ovada, faixas com onça toda ensanguentada e a tocha junto. Então foi super ruim. Então a gente tinha que trabalhar ainda a nossa imagem para melhorar, sendo que a culpa não foi nossa. Claro. A gente, enfim... E teve outras questões, né? Lá em Pernambuco é Cabrobó. Cabrobó, né? Passamos por Cabrobó. Lá é perigoso, né? É bastante perigoso. Cabrobó é uma cidade no sertão de Pernambuco que faz parte do polígono da maconha. E é uma cidade muito perigosa. E a tocha era estrada, era passar por lá. Então falou, por que não passar por lá? E coincidiu que nesse trecho da viagem a gente estava com um alto executivo de um dos patrocinadores. Um alto executivo. E a gente já tinha a Força Nacional e a gente estava na estrada, era uma estrada bem ruim. De repente a gente escuta um barulho de helicóptero, mas um helicóptero grande. E a gente olha pela janela, tinha um helicóptero da PRF com um monte de metralhadora para fora. Nossa. E a gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Meu, vocês não sabem onde vocês estão passando. Um dos lugares mais perigosos do Brasil. E sabendo quem está no comboio hoje, a gente não pode brincar com isso. A gente precisa garantir a segurança de vocês. Então, são aqueles lugares que você tem que parar literalmente por conta dos buracos e quando você para, eles fazem arrastão. O Nordeste foi o local mais difícil? Ou foi ali a região Norte? É difícil dizer qual foi mais difícil. Tem questões muito diferentes. Mas o Nordeste foi bem intenso, eu diria. A região norte foi diferente, porque a gente não viajava, a gente não fazia estrada, até porque não tem estrada longe, de uma capital para outra, porque tem muito rio, tem muita floresta, e a gente ia levar dias, a gente não tinha tempo. Então, foi o único trecho que a gente fez aéreo de capital para capital. Então, e o que deu muito trabalho, porque a gente tinha um comboio todo adesivado, caminhões adaptados dos patrocinadores. Então, a gente tinha uma equipe avançada que na região norte, em cada cidade, eles alugavam um caminhão, adesivavam, transformavam, para ficar caracterizado com a tocha. E esse caminhão de mídia era montado na hora, então era uma operação assim... E aí uma vez quiseram alugar um trio elétrico para um dos patrocinadores, e era enorme, chamava muita atenção. Só que era uma cidade que tinha muitas árvores, então ele empacou na rua. Tiveram que chamar para serrar galho, e teve que mudar a rota da tocha. Bom, foi uma loucura. Foi uma loucura. Mas essas coisas aconteciam. E eu falei, a gente pegou uma questão política do país, que quando a gente começou o revezamento em Brasília, a Dilma era presidente. Ela saiu do Palácio do Planalto segurando a tocha. Só que ela sofreu impeachment durante esses 100 dias que a gente estava na estrada. E quando a gente chegou com a tocha, dia 5 de agosto no Maracanã, o Temer era o presidente. Então a gente enfrentou vários protestos também ao longo do Brasil por uma questão política, sendo que nós estamos fazendo dinheiro com os patrocinadores, que 2 não eram nem brasileiros, e é um evento mundial. E a mensagem da tocha é isso, a mensagem de paz, né? O que acontece. E mais uma curiosidade, não só falando de Brasil, mas mundial. O revezamento da tocha, desde a origem da antiguidade, era uma maneira de, quando você levava o fogo olímpico, é de você fazer uma anistia entre os povos, cessar as guerras, nem que fossem temporários, para ter a paz entre os povos e depois poderem competir nos jogos. Então era um período de anistia, vamos dizer assim, de paz. E em 2008, quando as Olimpíadas foram na China, até 2008, o revezamento da tocha era mundial. Então você passava nos principais monumentos mundiais com a tocha. Só que por conta da invasão do Tibete da China, então sofreram muitos protestos e foi muito negativa a imagem. Em Londres, né? Londres, Paris. Em vez de você ter os aros olímpicos que representam os 5 continentes, então eram uns banners pretos com arames, os aros feitos de arame, embaixo escrito Free Tibet. Então era muito pesado e é totalmente contra a ideia do revezamento da tocha e dos jogos. E aí depois desse momento, o Comitê Olímpico Internacional falou: não vamos mais dar a volta ao mundo, vamos fazer só no país que vai sediar os jogos. Então já depois de em 2012, que foi Londres, 2010 os de inverno foram em Vancouver, mas normalmente os jogos de inverno você faz num país local. Mas jogos de verão, que foi Londres, então passou por todo o Reino Unido, Escócia, Irlanda, Inglaterra, e era curioso porque tinham mudanças de uniforme por conta da Escócia, por conta da Inglaterra, por conta da Irlanda. E o banco que patrocinava lá, ele tinha o nome de um outro banco na Escócia, então mudava o patrocínio. Então você imagina toda a parte visual, uniformes, carros, mudava tudo. E aí depois teve Londres, depois aqui Rio, e aí Japão, que foi logo depois do Brasil, por conta da pandemia,
tiveram que adiar um ano os Jogos Olímpicos, que ia ser Tóquio em 2020 e acabou virando 21. Tá. E até o próprio revezamento da tocha foi suspenso. Foi bem mais... Porque ainda estava a pandemia, né? Não foi tão simples. E a população ainda não estava vacinada. Então foi aquela loucura. E o primeiro-ministro japonês participou aqui no Rio de Janeiro, Ele participou na cerimônia do Rio de Janeiro. De encerramento. De encerramento, até do jogo do... Mario, não era o Bros. Ele fez uma alusão ao Mario Bros. Mario que acontece? Bros, né? Apareceu no telão ele no Japão né? entrando meio fantasiado de Mario Bros. Como se fosse um túnel, aquela musiquinha do jogo. E de repente ele saiu no meio do palco no Maracanã. Com acho que o boné do Mario, alguma coisa assim. Foi esse que depois sofreu aquele atentado. O atentado, infelizmente, veio a falecer, né? Exato, era o primeiro-ministro do Japão. Mas eu falo, sendo no Brasil, pra gente tem aquele sabor diferente. Inclusive, tinha uma especulação de quem acenderia a pira dentro do Maracanã. Isso que eu te perguntar, como foi a entrada da pira no estádio? Como é aquele momento, Felipe? É um dos momentos mais emocionantes. Porque eu lembro em 2007 e lembro em 2016. Em 2007 a gente entrou chorando no Maracanã. Em 2016 também. Mas é uma sensação que você fala assim, acabou. Missão cumprida. Dever cumprido. Dever cumprido. E eu falo, com tudo que a gente passou, todos os quilômetros, todos os perrengues, e foi tudo tão bonito. Quantas pessoas participaram desse evento? Então é muito emocionante para a equipe você entrar. Então eu lembro que a equipe estava num choro só, assim. Então acabou mais ou menos umas... O Kirten, o Gustavo também... Também. E aí todo mundo fala assim, será que vai ser o Guga que vai acender a pira? O lance, o grande é o último que acende o último, a pira, então assim, né? Esse que vai acender normalmente é uma pessoa assim, realmente que tem uma representatividade. Talvez se o Senna tivesse vivo, talvez tivesse sido o Senna. Mas aí todo mundo fala, será que vai ser o Guga, né, com o legado? Porque eu falo, tem que ser um. Você pode conduzir, como a gente fala, coletivo a tocha. Às vezes pode ter um time conduzindo e um vem meio que passando para o outro e vem aquele batalhão. É incomum, mas não é raro. Pode acontecer pontualmente. Então isso aconteceu. E aí a gente... Era um segredo quase que as 7 chaves. Você já sabia? A gente sabia quem ia conduzir. A gente sabia. Então o Guga conduziu, mas não foi quem acendeu a pira. E eles deixaram para acender a pira o Vanderlei Cordeiro. Com uma ótima homenagem. Uma ótima homenagem. Porque em 2004, nos Jogos de Atenas, que ele estava em primeiro lugar na maratona e veio um padre irlandês e além de empurrar, o segurou. Ele caiu, se machucou e ainda assim ele chegou em terceiro lugar. Pegou medalha de bronze. Mas ele ganhou fama internacional por conta desse episódio. E era uma maneira de honrar o que aconteceu com ele e falar assim, vamos dar essa honra para ele acender a pira. E era uma pira linda. Porque você acendia lá no Maracanã, de repente ela subiu, tipo uma bola de fogo, aí ela abriu e virava uma escultura que ficava girando. Ela era toda dourada, então refletia, era um fogo bem grande, refletia. Então era uma escultura linda, assim, linda. A abertura do Rio de Janeiro foi muito linda, hein? Foi espetacular. Os shows que tiveram, Gisele Bündchen atravessando o Maracanã, literalmente desfilando. A Deborah Coker fez um negócio super incrível. Tivemos Caetano cantando com Gil e Anitta, umas músicas lindas. Foi uma cerimônia muito bonita. Os fogos, então, um espetáculo à parte.